Fala galera, meu nome é João Luiz Braga, sou nesse aqui na Encore e no vídeo desse mês vai ter polêmica, viu? Vamos falar de AI e Bolsa Americana, se é bolha ou se não é. Vamos falar dessa tal de terras raras, aí, por que isso é importante, o que é isso e por que os Estados Unidos estão brigando com a China por causa disso. Vamos falar também de Brasil um pouquinho, e é claro da nossa carteira, tudo aquilo ali. Antes disso, recados rápidos. Hoje é dia 21, né, de outubro, são 6 e pouquinho. E vamos lá. Primeiro recadinho, galera. A gente lançou um fundo novo, chama Encore Valor Dividendos. É um fundo que investe em empresas defensivas, resilientes e previsíveis da bolsa, aquelas que a gente consegue calcular uma taxa de retorno, e essas taxas de retorno estão dando bem acima da NTNB. A gente gosta bastante dessas empresas, né? O retorno esperado, obviamente, delas. Então a gente decidiu lançar esse produto. Ainda não entrou nas plataformas, já estamos rodando o produto, mas está entrando em breve nas plataformas, a gente avisa a vocês. O segundo recado é, obviamente, prestar um pouquinho de conta sobre a nossa performance, como a gente sempre faz. A gente caiu um pouquinho do high, mas não dá para reclamar do ano não. A gente está subindo no Encore Ações 27% mais ou menos, no Encore Long Bias uns 32% mais ou menos, contra 20% do Ibovespa e 23% da SMLR, então o ano tá bom, não dá para reclamar, segue o jogo, mas vamos para as pautas do vídeo que tem coisa pra caramba pra gente falar aqui hoje. Existe uma bolha então nos Estados Unidos? A gente tem que tomar cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, apesar de que, começando no final aqui, eu honestamente acho difícil concluir alguma coisa, tá? Para começar, não é pelo valuation que a gente necessariamente sabe que tem uma bolsa ou que levante alguma suspeita. A bolsa americana, de fato, está aqui no gráfico, ela parece cara, né? O que é isso aqui, né? Esse é o preço sobre o lucro do S&P, que está altíssimo aqui, né? 22 vezes, assim, são níveis assim que foram poucas vezes, né? Que bateu, no pouco ali no pós-Covid, quando os juros foram para baixo, e a outra vez foi lá atrás, na época do dot-com, né? Então, assim, parece alto, mas não dá para falar que só por isso é uma bolha. Obviamente que os retornos esperados, quando você tem níveis de valuations assim, ficam menores do que ali, ou precisa de muito mais crescimento. Mas o que preocupa a gente são outras coisas. Por exemplo, né, hoje não, ontem, no e-mail diário de um cara que eu sigo há muito tempo, chama Thorsten Slock, da ilha da Apollo, que eu acompanho desde a época de Deutsche Bank, ele foi estrategista do Deutsche por muitos anos. Ele colocou um gráfico que eu não tinha muita noção, que me surpreendeu, que é esse aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o retorno das companhias do Russell 2000, ou seja, não estamos falando de Mag 7, das grandes empresas de tecnologia, estamos falando de uma amostra gigantesca que inclui mid-caps e small-caps dos Estados Unidos. E esse aqui é o retorno dos últimos meses. Repara que os retornos das empresas do Russell que dão prejuízo, ou seja, tem negative EPS, né, lucro por ação negativo, elas estão indo melhor do que as empresas que estão tendo, das empresas do Russell que têm lucro, que subiram até aqui em julho e depois elas pararam de subir. Isso aqui é uma coisa um pouco esquisita. E aí, ontem também chegou um outro e-mail muito curioso, é uma apresentação anual, não sei, na verdade não sei se é anual, mas a impressão que é muito bacana, que a Schroders faz, Market Global, Market super bacana, que também estava falando da mesma coisa, até entrando um pouco mais detalhe, um slide um pouco mais complexo que é esse aqui. Basicamente, ele pega a performance no ano, year to date, e quebra em várias categorias. E olha que curioso, as empresas que estão indo melhor no ano são as do Nasdaq, que não tem nem receita. Não estou falando de lucro, receita. Depois vem as Mag 7, que beleza, são as que de fato o lucro, a expectativa de lucro tem crescido, tudo aquilo ali. Aí depois vem as empresas do Nasdaq, que não tem lucro. Primeiro as que não tem receita, depois as Mag 7, depois as que não tem lucro. Aí depois as que eu mostrei do Russell, as mid small caps, que não tem lucro dos Estados Unidos como um todo. Aí depois só que vem as da Nasdaq que tem receita. Aí vem o resto do S&P tirando as Mag 7. E aí vem o Nasdaq que tem lucro e por final as mid small caps que tem lucro, assim, aí já começa a ficar um pouquinho mais assustador quando a gente vê um pouco disso aqui, né? Parece um pouquinho da bolha.com feelings, né? E a Schroders ainda mostra um outro gráfico, que é esse aqui, que é o crescimento do número de empresas que de fato não tem nem receita nos últimos anos aqui. Aqui a diferença das duas linhas, a azul é a que não tinha receita no final do ano passado.
e aqui é agora, ou seja, essas aqui são a diferença são as novas, né? E aqui são as que têm prejuízo. Eu nem tinha essa noção de que só 55% das empresas do Nasdaq hoje, não é do Nasdaq 100, né? São as que são listadas no Nasdaq, dão prejuízo. É um número que até me chamou bastante atenção e esse tipo de coisa, obviamente, dá um pouco de medo, né? E por que está acontecendo isso, né? Na nossa opinião, o que faz ter esse tanto de empresa nova vindo e tal, é um pouco da tal da revolução da inteligência artificial, e as consequências que ela traz, né? Por isso que a gente traz esse tema para a gente discutir aqui, para a gente bater um papo, né? Essa corrida pelo ouro do AI que a gente tem visto, né? Isso faz o CAPEX. O que é CAPEX? Essa palavra vai ser repetida várias vezes, vocês vão ver isso bastante. CAPEX é o investimento que as empresas fazem para crescer, né? E esse capex, esse investimento, as empresas investindo para elas crescerem, esse nível está começando a crescer muito, mas muito, assustadoramente muito, num nível que a gente começou a achar que fica difícil de justificar. E a gente decidiu estudar um pouco sobre isso, né? Então a gente trouxe um pouquinho, algumas contas para a gente começar o debate sobre isso, né? O que a gente fez? A gente fez uma conta aqui super simples, super boba, que é, a gente pegou um pouco das estimativas de investimentos que a galera está fazendo para construir os data centers para usar, né, nas clouds, nos AIs, tudo aquilo ali. Por isso a gente foi atrás de diversas fontes. A turma estima mais ou menos que os investimentos previstos hoje para os data centers seja em torno, tem gente que fala, algo por volta de 400 bilhões de dólares. Tem gente que fala que é um pouco mais, né? Como por exemplo o Paul Kadrowski, um cara que a gente segue nesse post dele. Ele fez uma conta partindo do PIB, venda para data center, o percentual que é relacionado com o AI, que é altíssimo, obviamente, um pouquinho do share de capex, né, de investimento em data center, blá, blá. Ele chegou a um número um pouco maior que o nosso, ele chegou a algo como 520 bi de dólar, mas isso aqui é só para corroborar um pouquinho que esse número de 400, 500, alguma coisa assim, não é grande viagem, apesar de ser um número, obviamente, gigantesco, né? Aí o que a gente fez? A gente fez uma conta meio boba, que está aqui. Basicamente, a gente tentou estimar qual que é a depreciação, né, disso aí. E para você construir um data center é mais ou menos essas contas aqui. Ó. 25% do CAPEX do que você investe é o prédio, né, é o real estate. Uns 40% é infra, né, que é energia, resfriamento, que tem uma questão séria sobre isso. E 35% são as GPUs. São os chips que fazem isso aqui. A gente tentou estimar uma vida, né, para cada um deles, algo como 30 anos para os prédios, 10 anos para a infra e 5 para os GPUs, que depreciam bem mais rápido. Obviamente o CAPEX e qual seria a depreciação em relação a isso. Então chegou aqui algo como uns 12%, beleza? Parece um valor fair, parece nada demais. E aí o que a gente faz? A gente tenta estimar qual seria a margem dessa turma e para aquele investimento e pensando um ROIC target, né, qual que é o retorno que você quer ter, sabendo que hoje a receita de AI toda, que é basicamente, a maior parte é o ChatGPT, é OpenAI, mas também tem Anthropic, algumas outras, é mais ou menos uns 20 bi de dólar, tá? Hoje. E estamos falando de 400 de investimento, né? Então, para você ter um retorno dada uma determinada margem, quantas vezes tem que ser a receita, quanta receita tem que multiplicar dos 20 bi de receita que tem hoje? E aí a gente estimou aqui, a gente pegou aqui as principais empresas grandes aí de tech, né, as big techs, e a margem delas é mais ou menos algo como 40% na média. Isso aqui é superestimado, porque se pegar da própria Amazon é bem menor, aí você fala, mas é porque ela está no varejo e tal. Mas não, as margens da AWS hoje são menores do que esse nível de 40. Mas vamos pensar 40, né, uma margem mais estabilizada, desculpa, para 40% e tendo um retorno sobre 20%, o retorno sobre o capital investido, né, o ROIC, as receitas, partindo dos 20 bi de dólar da base hoje, tem que multiplicar por 16 vezes. E olha que 20% de ROIC não é, oh meu Deus. E esse 40% de margem talvez seja alto. E essa depreciação, essa é outra crítica que muito se faz, né? Como as GPUs crescem, melhoram muito rápido, talvez
esses 12% de depreciação também seja, né, talvez a depreciação seja maior que essa. Então, assim, podem conseguir esse número de multiplicar a receita de AI por 16 vezes? Claro que pode, né? Uma revolução, ninguém sabe o tamanho que pode chegar, mas talvez esses números estão chegando em níveis muito altos. Ah, e, de novo, né, tem coisas questionáveis aí, como eu já falei. E aí, esse mês, por isso que eu trouxe esse assunto para cá, saíram um monte de matérias, um monte de notícias, um monte de artigos falando um pouco sobre esses números, um pouco assustado, a galera começou a ficar com medo. Mas teve um em especial que eu gostei demais, tá? Que foi uma carta de uma asset americana chamada GQG, GQG, uma asset grande, super legal lá dos Estados Unidos. E ele publicou um artigo público, que todo mundo pode buscar aí no Google, chama .com on steroids, né? Tipo, .com em esteroides, né? Que esse artigo tá bem legal, fazia tempo que é algo que eu lia, assim, não me intrigava tanto. Recomendo fortemente a leitura. E eu trouxe aqui os 3 pontos-chave que ele falei resumido, que são basicamente, né, são 3. O primeiro, que eles ficam comparando sempre com a bolha do .com para ver, né, e tem alguns mitos, né, esses 3 mitos que a galera fala, não, não, mas hoje é diferente daquela época e tal, e que eles chamam de mito. O primeiro é que as companhias de tecnologia de hoje são de qualidade muito superior às que eram lá atrás. Uh, de fato, né, parece que sim, né? Porque o Google era pequenininho na época, então, a Amazon era pequenininho, tá todo mundo tentando ali e tal. Porém, naquela época as empresas cresciam bastante. E hoje, o DQD argumenta que essas empresas estão freando já, né? Por exemplo, a Amazon e a Alphabet, que é o Google aqui, que ele mostra uma linha de tendência aqui, né? Tem obviamente o Covid que deu uma acelerada aqui, depois voltou. Elas mostram uma aparente tendência de desaceleração no crescimento, apesar de que o capex, os investimentos estão altos, né? Então eles estão investindo mais para crescer menos. E eles falam, né, pô, é esperado, isso não está errado, né? Você pega duas que não estão aqui, né? Tipo Microsoft e a Nvidia, né? Pô, será que elas vão continuar crescendo tanto, sendo que elas têm mais ou menos 60% dos lucros, né, de software no caso da Microsoft e de semicondutores no caso da Nvidia, né? Pô, 60%, né? É algo bastante, né? O DQD argumenta que essas empresas ainda naquela época elas eram até mais monopolistas do que 15 anos atrás, né? Elas eram mais monopolistas que são hoje, né? A Amazon dominava e-commerce ali em 2010, né? O Google dominava a busca, né? E agora meio que tá todo mundo nessa correria do AI. Aí fora também um eterno risco de disrupção que essas empresas de tecnologia sempre sofrem, né? O segundo mito que eles falam no ponto-chave no texto do GQG é que as companhias de tecnologia hoje são muito mais baratas comparada com 2000. Né? O GQG fala que não necessariamente. Ele fala assim que os múltiplos até podem ser menores hoje do que na época, mas como as empresas são muito maiores, os crescimentos são muito menores também, né? Quando o crescimento é menor, justifica um múltiplo menor, e que se você ajustar pelo crescimento, hoje elas estariam até mais caras. E se você entra nas não listadas e coisas assim, ou nessas que estão agora fazendo IPO agora, que são as unprofitable e as que não tem receita que a gente já falou, aí não, aí elas são inclusive muito caras, né? Tem coisas exorbitantes, tipo o OpenAI, que vai dando 500 bi de dólar, tem uma recém-fundada, chama Thinking Machines, que foi fundada pelo antigo CTO do OpenAI, largou levantando 2 bi num valuation de 12 bi sem ter nem business model, né? Ainda mais receita, lucro, tudo isso. E outros exemplos como Palantir e ServiceNow. Então ele começou a olhar, falou, caramba, essas coisinhas aí eu já vi acontecer antes. Aí tem o terceiro ponto, que é que o terceiro mito, né, que eles falam que o mercado naquela época como um todo, fora só as tech e tal, era mais caro do que é hoje. O Dickie fala também que não é tão verdade. Bom, eu mostrei aquele múltiplo lá no começo, né, do gráfico, eles eram até parecidos, e de novo, em 2000 as empresas cresciam mais, então também é ajustado, e hoje eles ainda falam desse capex inflado, né, que eu já citei aqui também. Se ajustar por isso também, eu acho que é meio, seria um pouco mito falar que naquela época a bolsa era mais cara que agora. Então, enfim, o DQG conclui que eles preferem oportunidades fora do setor de tecnologia. Termino até provocando, fala, pô, quando a sua aposentadoria você colocaria nessa bolha de AI, né? Esse texto é excelente, recomendo fortemente a leitura e, obviamente, vai em linha com o que eu tenho dito aqui nos últimos vídeos, né? Que os investidores americanos e globais talvez
vão começar a procurar outros investimentos, né? Que é essa concentração americana lá, qual que eu chamo de what else, né? Eles começam a olhar para isso, começam a ficar com medo, eles pensam what else, né? A história da piscina olímpica que eu falei, né? Tirar alguns baldezinhos da piscina olímpica chamada mercado americano e trazer para o Brasil faz uma grande diferença. Além disso, um outro ponto que tem sido citado com um pouco mais de frequência recentemente ah, é o ponto chamado de circularidade nesse universo de AI, que é esse aqui, né? Basicamente, eles falam que isso aqui é uma rede de empresas que estão meio que se retroalimentando. Uma investe na outra, que investe numa, que investe na outra, que investe numa. É meio que elas com elas, assim. E que, obviamente, para isso ser saudável, você precisa de dinheiro de terceiros, né? Porque as empresas hoje são clientes, fornecedoras, investidoras uma das outras, né? Cadê a receita de cliente, né? Precisa de mais disso para justificar. Enfim, essa é uma preocupação normal, tem que ter mesmo. É dificílimo falar se é bolha ou se não é. Eu sei que já estão ficando níveis difíceis, como eu falei da nossa conta simples aqui sobre retorno sobre capital investido nesses capex malucos que se fala. Ah, e aí eu fui atrás de coisa para ler, para tentar ver como é que foi lá em 2001. O que aconteceu para a bolha furar? Né? Teve algum sinal? Teve alguma coisa que a gente viu e falou, deixa eu ficar esperto com isso agora. E não achei muito, achei um bem curioso, num artigo do Gave Call de alguns meses atrás, que é o seguinte, lá também teve essa corrida por capex, essa corrida por investimento. Eu não, cara, eu preciso comprar aqui os, né, na época eram outras coisas, mas preciso comprar aqui as coisas para pegar essa bolha, para pegar esse crescimento maluco da internet, tudo aquilo ali. E tiveram, por exemplo, duas empresas que se beneficiaram muito, mais ou menos o que está acontecendo com a Nvidia hoje, naquela época, que era a Sun e a Lucent. Uma mais de hardware, outra mais de telecom. E um monte de gente saiu pedindo hardware pra ela pra caramba e tal. E segundo o Gavecall, uma coisa interessante aqui pra gente, aqui ó, ficar esperto, o primeiro sinal de final de bolha foi quando algumas empresas começaram a perceber que exageraram nos pedidos, com medo de que fosse faltar. A própria Sun e a Lucent começaram a investir para crescer, para atender todos esses pedidos e tal. E aí algumas empresas começaram a perceber e começaram a devolver produto, negar pedido, recusar compra antiga, percebendo esse certo exagero. Isso inclusive ferrou essas duas empresas depois. Então, trazendo um pouco para agora, galera, assim, se a gente começar a ver essa turminha de data center, sei lá, uma galera começando a devolver equipamento, meu caro, se prepara, né? E eu sei lá como é que a gente vai fazer para pegar isso, para descobrir isso. Mas você que tá vendo esse vídeo, achou isso interessante e viu alguma matéria sobre isso, alguma coisa, me avisa, viu? Vai lá no Twitter, @jlbraga, me manda um e-mail, sei lá. Mas eu acho que tá aí uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Então, meio que sobre as empresas de AI é isso, assim, dá um certo medo e a gente vai ficar bem atento com isso tudo, mas para mim é bem claro que já começou a aparecer gente falando mais sobre isso, questionando um pouco mais e ficando com este medo, coisa que até pouco tempo atrás não tinha. E vamos ver agora, tem as temporadas. Agora, no exato momento, a gente está na temporada de resultados lá. Ainda acho que vai super bem, tá? Os bancos já saíram, vieram bem. Acabou de sair Netflix, está caindo, mas aí o resultado foi até bom. Mas eles tiveram um problema de imposto com o Brasil, né, cara? O Brasil está atrapalhando até. Impostos no Brasil estão atrapalhando até o Netflix lá fora. Mas o operacional veio bom. E eu acho que é natural que o resultado lá continue bem, porque a economia lá continua forte, tá? Isso aqui é até um problema para o nosso call de juro americano lá que está caindo, né, que é bom para a gente aqui, mas o fato é que a economia está forte. Uma das evidências que eu trouxe para vocês para mostrar isso aqui é esse gráfico, que eu já trouxe esse gráfico outras vezes nesse vídeo. Esse aqui é o Atlanta Fed, né, um dos Feds regionais lá faz esse GDP Now, né, que é uma estimativa do PIB do TRI, e é impressionante como está forte em 3,9, bem acima do consenso. Então, e subindo, né? Então isso mostra que a economia por lá continua muito forte. Por outro lado, começou a aparecer sinais de que se você abre a economia lá,
é um pouco diferente do que tem acontecido em diferentes estratos, né? Você pega o pessoal, classes mais baixas já estão começando a sofrer um pouco mais do que classes mais altas, tem diversas formas de ver isso. Eu trouxe uma coisa super simples, que é lá é bem mais arbitrado tudo aquilo ali, né? Tipo, os bancos eles fazem cestas de ações temáticas, né? Então tem cesta para tudo, e você consegue acompanhar essas cestas e ver um pouco como é que as empresas estão indo. E se você ver, acho que nesse caso aqui eu não vou poder aparecer, mas se você ver nesses dois gráficos, nesse gráfico da esquerda, em preto é o S&P, né, o retorno do S&P que foi subindo aqui e tem subido recentemente. Em azul é a cesta de consumo discricionário de low income, né, de baixa renda, e que a partir de mais ou menos um mês atrás para agora, começou a cair mesmo com a S&P subindo. Isso aqui já é o mercado reagindo a essa diferença, a essa percepção de uma economia mais fraca para a renda baixa que eu falei. Esse aqui é a mesma coisa, só que é a cesta de baixa renda dividida pela cesta de alta renda, né? É a relação entre elas, e cair significa que a baixa renda está indo pior do que a alta renda, e isso está acontecendo bem claro ultimamente. Então aqui é uma evidência clara do que eu tenho falado. E também, olhando para a Bolsa e para a economia, não é nem só a baixa renda, não. É o S&P como um todo, tá? Eu trouxe um outro gráfico aqui do Morgan Stanley para mostrar que o S&P está forte, está bacana, mas toda a revisão de lucro do S&P tem vindo só das Mag 7, tá? Só das empresas de tech grande, por causa dessa história de capex gigante, tudo isso que a gente tem falado. Esse gráfico aqui, o Morgan Stanley basicamente pegou qual foi a revisão dos lucros de 2026 e quebrou nas Mag 7, né, que são a linha cinza, o S&P como um todo, que é a linha azul, que obviamente sobe, e nas 493 outras empresas do S&P, e que você percebe que a manhã reta, na verdade, teve uma revisão para baixo nos lucros lá na época das tarifas, tudo aquilo ali, e não voltou mais, né? As da Mag 7 voltou tudo, que fez o S&P, as expectativas de crescimento de lucro para 2026 melhorar um pouquinho, mas de novo, tudo puxado por isso aqui. Isso é uma coisa que não é muito saudável, né? Mostra que o S&P continua sendo, ainda mais sob essa ótica questionável que eu falei. Então é isso sobre lá fora, tá? Assim, parece que os múltiplos são muito altos, começa a se questionar, né, esse tanto de capex, circularidade, se é só entre elas, enfim, um pouco mais esquisito. Não quero falar que vai cair nem nada, porque não dá para saber. Mas é uma situação um pouco diferente, e que talvez os retornos esperados de longo prazo lá para esse nível esse patamar de valuation fiquem um pouco comprometidos. Mas eu trago isso aqui tudo muito sob a ótica nossa, né? Sob a ótica de investimento global, né? Sob a ótica do cara que está lá nos Estados Unidos, ou o cara que está no mundo pensando onde ele vai investir. Ele olha para isso e talvez ele pense: pô, será que não vale a pena eu olhar para outras coisas? E talvez isso seja um dos motivos que mercados emergentes estão indo bem no ano, tá? A gente, inclusive, o Brasil está indo pior do que os outros, apesar de que no ano passado a gente foi o pior, né? Então a gente deveria estar indo melhor. E mesmo assim não está. E mesmo assim, né, desse contexto, tem vindo dinheiro e a bolsa aqui está subindo. Bom, antes de ir para Brasil, eu vou mudar um pouquinho a ordem e eu vou falar um pouquinho de China. Mas na verdade não é sobre China. Eu vou falar da história. Que história é essa dessas terras raras que a gente tem ouvido tanto falar ultimamente, né? Que é isso, né? Rare Earths, né? Bom, antes disso, um agradecimento especial à nossa analista de commodities, Isabel Safiotti. Ela preparou isso aqui pra gente, então eu devia até ter colocado ela para falar aqui, mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Antes de entrar nas terras raras, que é um nome até meio ruim, porque não é tão raro assim, vamos falar sobre minerais críticos, né? O que são minerais críticos? Minerais críticos são minerais considerados essenciais para a economia e para a segurança nacional de um país, né? Porque, sei lá, possuem uma cadeia de suprimento vulnerável, pode ter interrupção por dependência geográfica, risco político, concentração de produção, qualquer coisa, né? Por exemplo, lítio, níquel, cobre, platina, zinco, e a tal das terras raras, né? Entra aqui. Então, quando a gente fala de terras raras, a gente está falando desse grupo de minerais críticos. Mas minerais críticos, a gente não está falando necessariamente de terras raras, é uma coisa mais ampla. Terras raras, especificamente, são um grupo de 17 metais
com propriedades químicas e magnéticas, desculpa, bem únicas, bem típicas. Que as principais aplicações disso são ímãs, né? Tem também função ótica e também componente eletrônico. O- os três, as três essas coisas, né, tipo ímã, função ótica e componente eletrônico, são especialmente importantes para algumas coisas. Por exemplo, o carro elétrico, que é basicamente 40% da demanda de terra rara é carro elétrico. Mas também precisa para energia eólica, para robô, aqueles humanoides que a gente vê por aí, que muita gente considera que é o maior driver de demanda futura, né, porque todo mundo acha que isso vai acontecer grandão, aquela coisa. E o ponto sensível aqui, que também são aplicações militares, que no contexto de demanda geral é pouco, tá? Tipo, o Departamento de Defesa americano, né, o DoD, é tipo 5% da demanda de terras raras, tá? Mas, né, é um assunto tenso porque não dá para substituir. E tem as aplicações de segurança nacional, né, motor de aeronave, tanque, sistema de orientação de míssil, radar sonar para submarino no navio de superfície. Então é uma coisa meio tensa, né? Por isso que o assunto começa assim. E esse nome, Terras Raras, engana, tá? Vamos falar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho sobre isso, né? Porque na verdade eles não são tão raros assim não, tá? E alguns deles são tipo mais abundantes que o cobre, por exemplo, que a gente sabe que, né, que é uma commodity comum aí. Ah, o problema são alguns, né? Primeiro é que as reservas dessas terras raras não é que elas são concentradas em grandes depósitos puros e de alta concentração, tipo, sei lá, carajás. Né? Se quer minério, você pega uma colher e vai na carajás, você vai tirar ferro, né? Então, como é diluído e não concentrado, isso dificulta a mineração. E, além disso, eles estão naturalmente misturados, então eles têm propriedades semelhantes entre si, mas esse processo de separação deles é difícil, né? E o que são eles, né? Vou abrir uma coisa aqui. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui é a famosa tabela periódica, né? Que vocês aprenderam aqui no colegial, né? Hoje ali na capa da revista brasileira, que, enfim, lembra disso, né? Os sete poloneses, enfim, foi o jeito que eu aprendi lá no meu segundo grau lá em Goiânia. Mas basicamente o que você está vendo aqui pintado são a tal das terras raras. E elas são divididas em dois tipos, né? Tem as leves e as pesadas, né? Ah, as leves são as mais abundantes, com um valor relativamente baixo, enquanto as pesadas são mais raras, mais difíceis de separar e com um pouco mais de valor estratégico comercial. Vamos lá, um ímã precisa das duas, tá? Só para explicar. Precisa tanto do leve quanto do pesado. A leve contribui mais com a força magnética, a que não dá para substituir, porque é a base do ímã, e as pesadas dão resistência térmica, evita a desmagnetização do ímã. Enfim, se tirar o ímã não funciona, perde performance e impossibilita, sem as terras raras pesadas, mesmo tendo a propriedade magnética nas leves, impossibilita o uso em grandes aplicações, tipo motor de carro elétrico, tipo míssil, essas coisas. Então, por isso que é a importância, né? Bacana, né? Então, por que eu estou aprofundando, né, tanto na diferença dessas terras raras? Por que eu trouxe uma tabela periódica com leves e pesados e tal? A gente trouxe isso para explicar, para ficar bem claro qual que é a relevância da China nessa história toda aqui, né? A China hoje controla algo entre 85% e 90% da produção refinada de terras raras, só que o lance é que é quase 100% das terras raras pesadas refinadas. Esse é o pega, este é o problema. Existe um pipeline de produção, né, de projeto fora da China, inclusive muito com subsídio do próprio governo americano, até no Brasil tem, mas a maioria está em fase de teste, demora pra caramba, poucas empresas aprovaram projetos que nem sequer iniciaram a construção. Então a gente está falando de um supply, né, de uma oferta que deve chegar no melhor dos cenários para o final do ano que vem, 2027. Não, daqui a 2 anos, né, final de 2027. E a maioria desses projetos está no upstream, né, que é na mineração, tipo, na mineração, né? Upstream é a parte inicial, né? A mineração, refino, separação dos metais, né? No downstream, que é a produção de imã mesmo, aí só pra você ter uma ideia, os projetos dos Estados Unidos hoje estão mirando a capacidade de 4 a 5 quilotoneladas,
enquanto na China produz 270, tá? Assim, esse é o nível de diferença. Então, obviamente, mesmo com esses projetos todos, ainda vai ter muita dominância da China. Esse aqui, ó, essa tela aqui mostra um pouco de por que eles são tão importantes. É por isso que está tendo esse problema todo. É por isso que eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Neste gráfico aqui, ó, são as reservas. Você vê a China, sei lá, 50% da reserva mundial, tá aqui o Brasilzão, aqui, ó, tem um pouquinho, mas tem outros lugares também. O problema é que hoje, refino, é isso aqui, ó. É uma bolona grande na China e meio que só isso. Aqui, essa aqui, esse mapa mundi, esse aqui é em tabela, né? Mostra aqui as reservas, inclusive no Brasil, tudo isso aqui. Mas o que importa é que o refino é isso. Me chama a atenção outra coisa curiosa, assim, só por uma curiosidade, em reservas, né? Se você for ver, as reservas de terras raras é meio BRICS, né? China, Rússia, Brasil, repara. Então, nesse tema BRICS aí, né? Hoje, BRICS é tipo 84% das reservas mundiais de terras raras, assim, é bem relevante, né? Esse outro gráfico rápido é a mesma coisa, mas mostra de uma outra forma como a China tem leverage, tem uma alavancagem gigantesca em relação a várias dessas terras raras específicas como essas aqui, e por isso que entra a história de tensão, né, com os Estados Unidos. Então, dado esse contexto, eu quis explicar para deixar bem claro qual que é o nível de importância. Vamos para o que aconteceu, né? Vamos para os fatos, né? Dia 9 de outubro agora, a China foi lá e anunciou medidas mais rigorosas no controle de exportação de terras raras, né, com efeito a partir de 8 de novembro, né, que ainda nem teria começado ainda, né, como por exemplo limitação de exportação de terras raras para uso militar, né. Aprovação caso a caso de exportação destinada à fabricação de chips avançados, instalações relacionadas à inteligência artificial e de uso militar. Necessidade de licença do Ministério do Comércio para exportar terras raras para a China, ou seja, botando uma burocracia ali e tal. Ah, enfim, anunciou várias coisinhas. E nos dias seguintes ainda anunciou mais, né? Tipo uma taxa portuária especial sobre embarcações dos Estados Unidos atracando em portos chineses a partir de 14 de outubro, que foi uma medida recíproca, tá? Os Estados Unidos já tinham feito isso em relação às embarcações chinesas. Restrições à exportação de diversos tipos de equipamento utilizado na fabricação de bateria para carro elétrico. A inclusão de 14 empresas norte-americanas de tecnologia de drone na lista de entidades não confiáveis. Enfim, algumas coisinhas que a China respondeu. Aí foi aquela coisa, o Trump já chegou e falou que botou a tarifa de 100%, né? Foi isso que aconteceu. Ah, não só, o Trump não só botou a tarifa de 100%, como também teve um controle de exportação sobre qualquer e todo software crítico, com efeito a partir do 1º de novembro. Então, o Trump também fez isso, jogando, que é importante para a discussão aqui, jogando o prazo um pouco para frente. Isso foi aí desabou, né, o mercado lá fora sexta-feira. Lembraram do Liberation Day lá de fora, meu Deus do céu. E no final de semana mesmo já rolou o tal do taco dos dois lados, né? Na verdade, para quem não lembra, o taco é aquele acrônimo do Trump Always Chickens Out, né? Falando que o Trump sempre desiste, o que é uma sacanagem, porque na verdade a galera ficou falando que o Trump que deu o taco no final de semana, mas na verdade foi a China que falou primeiro, pegando um pouco mais leve. No domingo, no próprio final de semana, o Ministério de Comércio da China já divulgou um comunicado explicando que essas ações do país sobre terra rara, deixa eu explicar direito, calma, Estados Unidos, vamos ao diálogo para resolver essas disputas. E falou assim: não, a primeira coisa é a seguinte, cara, é controle de exportação, não significa que é proibição de exportação. A gente vai continuar aprovando a exportação não militar e conforme determinadas licenças. Tudo bem, que calma, e o que a gente fez aqui é só uma contramedida a decisões anteriores. Por exemplo, no dia 29 de setembro, vocês, Estados Unidos, expandiram restrições comerciais para incluir subsidiárias, coisas chinesas nas sanções, né? Vocês que cobraram embarcações, né? Tipo que a China foi, já falei, né? Da taxa de embarcações dos Estados Unidos, vocês que colocaram nos navios chineses a partir de 14 de outubro. Então calma, vamos conversar.
e também alguns chineses falaram, não, então, e sobre essas novas tarifas, eu espero que vocês corrijam para mostrar que a gente está comprometido para o diálogo e tal. A verdade, gente, é que a grande novidade aqui é que a China está mostrando as suas armas. Simples como isso. Né? Ah, e deixando claro, ó, eu tenho isso aqui para adotar contramedida. É isso, mas vamos dialogar, calma. Aí o Trump na hora baixou o tom também, que foi o taco do Trump. Aí segunda-feira já a bolsa lá já melhorou e tal. O próprio Bessent falou, não, não, calma. Scott Bessent falou, não, não, não necessariamente vai acontecer o 100%. Vai ter uma reunião do Xi com o Trump, ainda vai, vamos resolver essa disputa e tal. Aí hoje já teve umas notícias meio que na linha que não sei se vai ter essa reunião. Mas enfim, foi só isso. Este é o ponto. São esses argumentos, essas contramedidas por parte da China, são claramente a China utilizando a sua influência em terras raras para ter mais alavancagem de negociação no encontro, né, da APEC que vai acontecer no final de outubro. Eles fizeram algo parecido em abril quando eles exigiram licenças especiais de exportação de 7 elementos de terras raras, também um pouco também um pouco parecido com na época do Liberation Day. É que lá teve diferença, eram controles mais restritos, focados em exportações de terras raras, enquanto aqui agora foi um pouquinho mais abrangente. Dá uma testadinha no limite, né? Porque os Estados Unidos voltou em relação a várias das tarifas, mas não em todas. Por exemplo, o 20% que era referente ao fentanil não voltou, né? Então é isso. Que situação estamos hoje, né? As tarifas de 100% ainda estão na mesa, né? Na verdade, a gente até tem dúvida se ela soma as outras e tal. A gente não, né? O mercado inteiro tem essa dúvida. Mas aparentemente, esse jeito que eles colocaram, não, é lá em novembro, a gente vai se encontrar antes e tal. É basicamente os dois sentando para mostrar as suas ferramentas de negociação. Né? Então, é um pouco disso que eu ia contar. A gente entrou bem no detalhe para mostrar como, na verdade, isso é sim uma ferramenta poderosa da China. Né? Não teve muita restrição até agora de exportação, tá? Esse gráfico aqui da direita é exportação de terras raras. Teve um pico que foi um pouco de antecipação, as tarifas lá atrás, e essa queda agora, porque de fato está tendo, né, tem tarifa e tudo isso, mas nada ainda muito diferente. Uma coisa curiosa é o gráfico da direita, né? As exportações da China para os Estados Unidos caíram. Isso aqui em financeiro, se você pega em quantidade, não é bem assim, mas caíram e não recuperaram mais, mesmo com a volta de parte das tarifas, tá? Mas é isso. Então a gente está no dia 21, ainda estamos um pouco longe da reunião, é mais final do mês, mas vai ter volta, a gente, assim, a qualquer momento pode aparecer mais notícias sobre isso. As cartas estão na mesa, as cartas são, são fortes, né? Não é, não é briga de cachorro grande. Então, é isso que a gente queria trazer sobre essa história de terras raras aí, que a gente mesmo aprofundou para entender um pouco melhor de quão poderoso é isso na negociação, e na nossa conclusão é que é poderoso sim. Bom, vamos lá. Vamos falar de Brasil. Não tem muita novidade, vamos falar rapidinho aqui. Uma coisa que vale a ser citada sobre o Brasil é que a inflação tem vindo melhor que esperado. Né? Teve o IPCA no dia 9, com um núcleo menor que esperado e com menos pressões generalizadas. E foi um número melhor que esperado. E hoje, ou ontem, né, na verdade, teve um corte de gasolina da Petrobras, que ajuda com uns 9 bips para baixo na inflação também. Junta isso a coisas que a gente já tem falado aqui, que uma série de dados que apontam para uma economia mais fraca. A gente tem visto em muitas empresas aqui também uma desaceleração. Isso ajuda muito na tese de corte de juro, que segue viva. E aí o mercado fica discutindo se é abril, março, janeiro. Acho que isso é uma grande besteira. O que importa é que vai cortar. E isso tem ficado cada vez mais claro. Não faz sentido nenhum um juro real de 10% ex ante, né? Assim, é muito alto. Sobre a eleição, todo mês eu tenho que falar um pouquinho sobre isso aqui, apesar de achar esse assunto, né, que ele ocupa mais tempo do que deveria.
Tá todo mundo achando e falando que o Lula ficou mais forte, meu Deus do céu, vi as últimas pesquisas, e que agora ele é o franco favorito. Eu acho besteira, tá? Eu acho que não tem nenhuma novidade. Muito cedo pra falar qualquer coisa disso. E até eu acho uma coisa curiosa, tá? Que eu vou trazer pra compartilhar com vocês. 2 meses atrás, tava todo mundo falando que o Tarcísio já ganhou, que o Tarcísio estava aparecendo, blá, blá, mas que o fato de que o Tarcísio aparecer muito era ruim, porque estava antecipando demais a eleição. Não é bom, que vira vidraça, apanha, aquela coisa toda que ele devia sair de campo, né? Ele devia esperar. Pô, sai de campo, né? Todo mundo queria que isso acontecesse. O que aconteceu? Isso aconteceu. Ele saiu de campo. O Lula passou a jogar sozinho no gramado, só ele. E aí, obviamente, o cara tá jogando sozinho no gramado, a coisa melhora pra ele. Aí vai, todo mundo fica preocupado. Pô, faz sentido isso? Na verdade, é o esperado que acontecesse, dado que o Tarcísio saiu de campo. Nada mudou. A rejeição, por exemplo, continua muito grande. Ah, e você pega a própria Quest, né? Que saiu, que fez todo mundo ficar um pouco desesperado, meu Deus do céu, né? Você pega lá ó, como melhorou a aprovação, né? O ótimo e bom foi de 25% no pior momento lá, uns 4 meses atrás, para 40, não, para 33 agora, né? Olha só como aumentou. Gente, 33% ainda é muito baixo. Pegando todas as eleições, a galera gosta deste índice, que é ótimo, bom, regular, péssimo, ruim e tal, para ver, porque esse é o índice que tem mais histórico. Né? O histórico só de aprovação e reprovação é mais curto. E olhando esse índice, vendo todas as eleições desde lá de trás, que hoje é 33% de ótimo e bom para o Lula, para ele ser favorito, esse número tinha que ser tipo 40%. Os números da Dilma lá atrás eram muito melhores. Os números, para não falar nem os dele, né? Então ainda tá bem longe. Esse negócio de ir do 25 para 33 foi a parte fácil, né? Aquele cara que não acha o Lula ruim, mas estava meio bravo com o INSS, com o Pix, sei lá. Esse cara que voltou, né? Dura daqui pra frente, né? Então na minha cabeça nada mudou, segue o jogo e a gente só vai saber com mais certeza lá para abril do ano que vem. Então, mas o fato também, assim, beleza, tenho ouvido falar mais sobre essa história. Meu Deus do céu, o Lula melhorou, o pessoal meio desesperado aí, mas assim, isso não foi para preço não, tá? Eu não acho que tem a ver com a queda da bolsa recente, não tem a ver com isso. Não tem feito muito preço nem quando melhora nem quando piora, tá? O que de certa forma acho que faz certo sentido. Ainda acho que o que está no preço é pelo menos 60% de que o Lula ganhe, né? Que eu não acho que faça sentido. Né, como já falei nos últimos meses, ou seja, se você compra agora, você tem um pouco desse carrego para capturar, né, para ganhar, né, do mercado precificando as chances voltando, mas é isso, gente, não tem muita novidade não. Para terminar o vídeo, que já foi bastante tempo, vamos falar um pouco da nossa carteira, né? Teve pouca mudança. De mudança específica, a gente aumentou uma empresa que a gente gosta, a gente tem muitos anos, que é a Alus, né? Que é shopping. A gente aumentou Cury de volta e a gente tinha diminuído e aumentamos um pouco de volta a Equatorial. A gente diminuiu o Inter, na verdade a gente gosta pra caramba, a gente só diminuiu porque foi super bem, a gente cortou um pouquinho. Mas de resto a carteira continua bem parecida com o que a gente tem falado. Nomes como Smart Fit, né? Falei em inglês, Smart Fit, porque que não tem nada a ver com micro, com macro, né? Tem a ver só com execução, né? Mais da metade dela nem é no Brasil. Localiza, XP, Arezzo, Equatorial, Vivara, Prio, Inter, Itaú, a Cury que a gente inventou, Apvida, Sabesp, Minerva, que eu já te falei uns meses atrás, e outras. A carteira continua bem igual. No começo deste mês, a gente comprou um pouco de hedge para o long bias. Foi curioso, porque a gente comprou quando estava lá super bem, e o mercado caiu, mas o hedge nem protegeu tanto, porque o Ibovespa, foi no Ibovespa que a gente fez esse hedge, que estava barato, e o Ibovespa caiu bem menos que a nossa carteira, então beleza, ajudou um pouquinho, mas nada demais. E a gente vai continuar procurando hedge barato para colocar, e se a gente encontrar, a gente vai colocar para dentro. O nosso net comprado, né, no net long, do long bias, ainda é alto, é uns 75%, que reflete a nossa posição otimista que eu tenho falado aqui. Segue o jogo, o ano tá bom. Acho que esses pontos de otimismo que eu falo, uns 7 pontos que eu falei nos últimos vídeos, todos seguem valendo. E se você quiser conhecer um pouco mais, vê os últimos vídeos que a gente fala sobre isso. Eu não vou ficar repetindo todo mês aqui, né? Então vê os últimos vídeos que eu falo dos 7 pontos de otimismo. E se quiser investir no fundo, entra no nosso site encore.am, tem um botãozinho em cima chamado clica lá em Invista Aqui, vai aparecer as plataformas que a gente está sendo distribuído. Muito obrigado pela confiança e até o mês que vem.